tema é sobre oxalate. O que é oxalate? É uma química, é um ácido. Esse oxalate, essa química, causa um tóxico no sangue. Quais são a alimentação, excesso de oxalate? E quais são os sintomas de oxalate que possa provocar doenças no nosso corpo? Quais é tipo de tubérculo que tem quantidade de oxalate? O tubérculo que tem quantidade de oxalate é batata doce crua. A batata doce crua contém 495,6 de oxalate. Representa. Não é aconselhado consumir batata doce crua porque tem quantidade de oxalate química. E depois contém quantidade de manita, a batata doce, é a razão que vai causando uma intoxicação se consumir crua. E quantidade de manita, que é um açúcar, é batata doce cozida, contém quantidade de manita, é um açúcar. E se consumir quantidade também, a batata doce cozida, causando também quantidade de intoxicação no sangue. Se comer também quantidade de batata doce, porque ele tem um ácido. E depois, o próprio quiabo cru contém 317,2 gramas de oxalate, que representa, ao consumindo o quiabo crua, tem quantidade de oxalate que esse intoxicação, esse ácido vai causar intoxicação. Aconselho consumir o quiabo fervida, que reduz a quantidade de oxalate. O próprio cacau em pó contém 619,3 gramas de oxalate. Grande química que tem, grande tóxico, cacau. O próprio beterraba contém 152 gramas de oxalate. Feijão branco contém 78 gramas de oxalate. Feijão preto contém 72 gramas de oxalate. Soja contém 56 gramas de oxalate. Carambola contém 730 gramas de oxalate. Representa. Oxalate, se consumir excesso, prejudica no sangue. Causa um ácido úrico, uma intoxicação no suco gástrico, na boca do estômago, que é a porta das artérias. O próprio tomate verde é grande tóxico, grande ácido. Não é aconselhado consumir tomate verde. Contém 42,8 de tóxico. Então, consumir um tomate verde, maduro, 2, 3, não há diferença com aquele que fuma. Consumir um tomate verde, que não está cozido, consumir um tomate, é aquele que consome um cigarro, aquele que está consumindo tomate verde, está consumindo pior e tóxico do que o próprio cigarro.
tomate maduro contém 60 gramas de oxalate. Repolho contém 62 gramas de oxalate. E depois, o próprio oxalate, que é essa tóxico, um grande veneno que mata no mundo atual. As pessoas consomem excesso de ácido úrico, excesso de ácido cítrico, excesso de oxalate. Essa alimentação que tem quantidade de oxalate tem que regular. Assim como rico em oxalate, feijão representa Cuba. Esse feijão Cuba tem quantidade de oxalate, não pode consumir excesso. É a razão que as pessoas que têm problema de estômago, esse tipo de pessoa, quando consome feijão Cuba ou manteiga, lhe faz mal porque tem quantidade de oxalate. Mesmo o feijão cozido, ele lhe faz mal. Ou tem tifo ou gastrite. Começa a fazer mal porque tem quantidade de oxalate. O oxalate é uma química que danifica todo órgão do corpo. É um tóxico. E sintoma de oxalate que vai danificar quantos órgãos? São todos os órgãos que vai danificar. Vai danificar os rins, abdômen, causa náusea, vertigem, hipertensão arterial, esquecimento constante, perda visual, dor de dente, problema de audição, AVC, doenças de próstata, infecção urinária, reumatismo, osteoporose, febre tifoide, estômago, doenças de irritação da garganta, pode acontecer um câncer, como excesso de oxalate no corpo, representa excesso de tóxico de oxalate. Então, qual é a maneira de reduzir oxalate na nossa alimentação? Conselho: pegando sempre verdura e feijão. Se consumir feijão, Cuba, manteiga, acompanhe sempre com uma verdura, que vai reduzir oxalate nas verduras. E verdura que representa lombi de abóbora. É muito ideal para reduzir oxalate. Representa comer o feijão e está comendo lombi de abóbora. Mistura. E assim vai reduzir. Sempre mastigando milho. O milho é muito ideal para reduzir oxalate. Conselho: milho assado. E o próprio cabelo do milho, aquela babatona, pequeninhas, é muito ideal para reduzir oxalate. Beber sempre muita água é para reduzir oxalate. Beber água natural, fresca não. Água mineral não. Então, esse oxalate encontra-se em toda a alimentação natural e alimentação processada às químicas. Encontra-se oxalate em quantidade em todas as comidas que são latarias. Comida cozida que estão em latarias. Tem quantidade de oxalate, de química. Bebidas, tem quantidade de oxalate. Whisky. Cerveja. Porque são bebidas que causam uma fermentação. Põe um processo de fermentação. E causa uma fermentação no nosso estômago. E é precisamente saber que
oxalate em quantidade em excesso vai provocar doenças totalmente de dor das costas, da medula espinhar, das colunas vertebrais. Chama-se outra linguagem, caúne, dor das costas. E uma dor das costas não é uma doença isolada. É seleção de várias enfermidades. Então é precisamente saber. Quando estás consumindo a beterraba, não consome beterraba sozinha. Estás consumir beterraba, simplesmente um bocadinho, um pouco de gengibre, está fazendo sumo, para reduzir o oxalate. Já que outros vão consumir gengibre em jejum, também não pode. Tem que ser gengibre após de refeição, um pedacinho, é assim que se usa gengibre. A maneira errada de usar gengibre é jejum. A maneira correta de usar gengibre é após de refeição. Então, se após de refeição, para reduzir o oxalato, se comeu o próprio feijão em excesso, depois vai causar uma dor de barriga, é mais ou menos se consumir o gendugo, porque o gendugo também tem quantidade de oxalate, pega um pouco de gengibre e adiciona na tua comida ou pode ir mastigando após de uma refeição quente. E ele reduz a quantidade de oxalato. Essa oxalato, essa química, excesso no corpo, vai causando muitos tipos de enfermidades que nós pensamos. Só precisamos abaixo de 40 gramas de oxalato, 30, 20. Abaixo, não precisamos de 50 para cima. É muito. Por exemplo, a carambola, que tem 730 gramas de oxalato, é muito. Muito. Danifica vários órgãos. E todos os dias vão ficar doentes, todos os dias problema de hipertensão, a fazer medicação não está a passar para a hipertensão por quantidade de oxalato. E essa forma de reduzir o oxalato é muito simples. E as causas de oxalato são pela alimentação, como açúcar branca, cigarro, pão branco e massa branca. Todo tipo de doce, chama-se pastelarias, que contém oxalato. As pessoas vivem com doença, dor de coluna é uma doença comum do sistema nervoso central. E o oxalato vai causar dor de coluna, se excesso de oxalato, hipertensão arterial, causa com estresse, sistema nervoso central, distúrbio do sistema nervoso central, ansiedade, depressão. Sabe como que é? Então, é necessário compreender a alimentação quando nós comemos é saber parte de gramas que tem de ácido úrico ou ácido cendríco. Se pegando um alho, o alho tem ácido cendríco. Não pode consumir em jejum. Tem que ser apoio de refeição ou meter na alimentação. Se pegando o próprio, a cana, é muito ideal, mastigando a cana, pega, você vai descascando, ou possa mastigar, ou possa triturando, pode fazer um melaço de cana, muito ideal, para reduzir o oxalato. Então, necessário compreender que a alimentação contém mais rico em oxalato ou tóxico são importantes. Nas carnes vermelhas, como a carne de porco, contém quantidade de oxalato, que vai causar problema de gota, reumatismo, inflamação na articulação, artrite. Então, reduzir o oxalato, porque é uma química que mata essa química. O oxalato
não prejudica a doença, não faz mal à saúde, mata, é um grande veneno. Então, precisamos saber equilibrar na alimentação, a partir da nutrição, equilibrar. Então, precisa sempre de evacuar. Se não está a evacuar, o oxalato tem excesso no organismo, então o oxalato prende todos os órgãos. Então, precisa de obrar para reduzir a quantidade de oxalato. Reduzir quantidade de oxalato pela urina, precisa de urina sempre constante, então precisa beber muita água para ajudar a obrar e também para orinar. Tem que saber. Se gosta muito de comer, o próprio alimentação com rico oxalato, melhor reduzir. Porque senão pode causar crise da asma, asmática. Reduzir. Não abusar de oxalato. Esses oxalatos que contêm na alimentação química ou processada ou alimentação natural, melhor não abusar em excesso. Por exemplo, consumir 10 colheres de açúcar branca é muito que tem quantidade de oxalato. Por exemplo, o próprio açúcar branca, o pH, ou ácido úrico, contém 2,5 gramas. Tá? Precisamente saber que reduzir aos refrigerantes modernos contém quantidade de oxalato. Se as pessoas estão tendo problema de ejaculação precoce, a causa é de oxalato, excesso de causa de ejaculação precoce. Se as pessoas estão tendo problema de distúrbio, sistema nervoso central, quantidade de oxalato, se as pessoas estão tendo problema de rim, infecção, intoxicação no sangue, e quantidade de oxalato. É razão que as pessoas estão tendo muitos problemas de visual, catarata e quantidade de oxalato. Essas comidas, bombom, paracuca, o problema não é a junguba, o problema é que é açúcar que tem quantidade de ácido úrico e mete aí e fica a quantidade de oxalato e uma grande química que mata, não prejudica, mata. Então, precisa sempre saber, é rico ácido cítrico que pode encontrar em pêrols, fruta, que é hebraico pêrols, contém limão. Limão contém ácido úrico, não tem, mas sim ácido cítrico. O ácido cítrico faz muito bem para os rins. Não prejudica para os rins, mas exceder excesso de ácido cítrico e consumir em jejum que encontramos no limão ou alho vai prejudicar o problema de azia. Azia. Quem já tem problema de estômago, pior ainda mais. Então, melhore consumir o alho ou limão, saber usar. Como saber usar? Como aprender? Fazer suco de limão para reduzir a quantidade de azia ou para reduzir a quantidade de gás no estômago, para reduzir no próprio limão em ácido cítrico. Pega açafrão. É muito ideal açafrão. Que é curcuma ou cacó, hebraico, cacó. Pegando 2 cápsulas de açafrão. Pisa e mete em todo tipo de perox, de todo tipo de fruta que contém quantidade de oxalato ou ácido cítrico. Por exemplo, o próprio muco contém quantidade de ácido. Pode usando aí gengibre, é muito ideal, ou açafrão, adiciona normalmente açúcar, reduz. É muito ideal.
ananás também. Pode meter um pouco de gengibre, um pedacinho só, a medida mínimo. Se quantidade de ananás que você está usando, ananás ou abacaxi, fazer um sumo e meter um pedacinho de gengibre do dedo mínimo, mas meia, não, o dedo mínimo está aqui, metade do gengibre, depois corta mais metade, não precisa meter excesso. Metem. Vai torturando, reduz. A maneira correta de usar, é bom que você comece a setora um fungo duro, um fungo mole, que pessoas são diferentes, outros comem duro, outros comem mole. Então, se mata bicho fungo ou batata doce, faz uma digestão de 3 horas ou 4 horas, é assim que possa consumir o sumo. Muito ideia que tem ácido cítrico ou oxalate. Como que é? Essa é a melhor coisa que usar. Não pode se usar em jejum. Faz mal. Por exemplo, em quantidade de ácido cítrico vai prejudicando queimação na boca do estômago e no peito. Você tem uma azia. Tendência é de vomitar, não dá para vomitar. Mas a crise aumenta mais de noite. Então, se sofre de problema de azia, para não usar excesso de ácido cítrico em jejum, reduz limão, reduz lá, mete lá açafrão ou gengibre e o próprio múcua. E assim, para reduzir. O modo de uso tem que ser após de refeição e ficar 4 horas ou 3 horas. Assim que possa tomar um suco. Assim não tem problema nenhum. Se em jejum, vai te fatigando, vai te prejudicando. Então, sempre consumir verduras que vai reduzir o oxalato, como a rama de batata doce, porque as verduras sempre são reguladores, regula as verduras, rama de batata doce, jimboa, sungua, noçua, abóbora. É muito ideal se consumir sempre desse jeito. É uma forma de uma prevenção para não adoecer doença que as pessoas sofrem, que está na atualidade. Aqui, região do mundo, que é doença de asma. Por exemplo, quem tem problema de asma, ao consumindo quantidade de repolho, vai causar a crise, vai aumentando essa doença. Então tem que parar com o repolho. E como que é? É mais ou menos isso. Então, essa é a parte que toda a gente tem que saber. Que nós adoecemos não é porque tem quantidade de bactéria, porque poeiras, mas sim, a alimentação contém oxalato, mas natural ou processada, química. Então, saber equilibrar a tua alimentação. E não é aconselhado consumir banana com pão. Vai causar uma fermentação. Essa fermentação que vai causar ainda vai causar um gás. Então vai ser um oxalato. Não é aconselhado consumir verduras com cereal. Vai prejudicando. Não é aconselhado. Vai causando um distúrbio doce e salgado. Não é aconselhado também. Causa também um distúrbio, um ácido, distúrbio no estômago, uma perturbação. E causa também sempre enfermidade de estômago. Então, saber equilibrar a alimentação. Cereal, mesmo cereal. Se é cereal, pega com um pouco de feijão. Se é o próprio frutas, fruta mesmo, doce, essa é fruta doce. Então, se pegar outra doce, outra salgado, fica um ácido, um oxalato, uma química. Sabe o que é? Então, é necessário compreender que tem planta, que tem eczema. Eczema, que representa em hebraico planta. Contém para reduzir oxalato.
contém essa planta aqui, que representa espinheiro angolana. É muito ideal para reduzir o oxalato. Pegando essa planta, tira a planta fresca e depois mete a secar. Se não há tempo de secar, então pode pegar 5 gramas, você vai pisando, seca, ou está mesmo fresco, então vai tirando só uma mão e depois ferve com 2 copos de água. E depois fervendo em 2 minutos, ou se possível, mais aconselhado, mete na água bem quente, de 2 copos de água, e depois tapa lá, fica morto. E depois de 15 minutos, coa. E vai tomando uma chave de café em 3 vezes ao dia para reduzir o oxalato. Reduz o excesso de pH que está no organismo. Muito ideal. Necessário cumprir a receita.